Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 40, está escrito assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Você diz amém? Amém. Tome o seu assento. Queridos, ao ler o texto de Atos, capítulo 2, versículo 40, para nós compreendermos melhor o significado, nós precisamos ler o contexto desse texto. E o contexto está falando sobre o cumprimento de uma promessa que Jesus havia feito. Jesus disse que ele retornaria para os céus, mas ele não deixaria os seus discípulos sozinhos. Ele disse: eu enviarei um outro Consolador, ficai pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz então que Jesus regressa aos céus, foi assunto aos céus, e 10 dias se passaram em que os discípulos estavam em oração constante, juntos na presença de Deus, até que naquele belo dia, naquela bela manhã, a Bíblia diz que um vento impetuoso e veemente encheu o cenáculo onde eles estavam assentados, e foram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, e cada um falava na língua que o Espírito lhe concedia que falasse, e começaram a profetizar e falar as grandezas de Deus em outros idiomas, de tal maneira que o barulho começou a crescer, o alvoroço foi crescendo, e o som foi sendo ouvido em muito distante pela cidade de Jerusalém. E as pessoas foram se aglomerando para ver e ouvir o que estava acontecendo naquele lugar. E a história bíblica diz que estava acontecendo ali uma das festas anuais de Jerusalém, a festa de Pentecostes, onde muitos turistas, muitos viajantes, muitos judeus de todas as partes do mundo estavam congregados em Jerusalém. E eles ouviam aqueles homens e mulheres, aqueles 120 crentes cheios do Espírito Santo, falando as grandezas de Deus, e eles compreendiam na sua própria língua materna de onde eles eram e onde eles moravam. E a Bíblia diz que eles então ficaram ali pasmos, estatalados, sem saber o que estava acontecendo, ao ponto de alguns perguntarem, sugerirem que eles podiam estar embriagados naquela hora da manhã. Foi nesse momento que o espírito de ousadia, de intrepidez, se apoderou do apóstolo Pedro. Então ele levanta-se com a autoridade de Deus e começa a discursar, e começa a pregar para aquelas pessoas, aquela multidão que ali estava. E ele começa então a falar sobre o que estava acontecendo, tentando explicar a eles o que estava acontecendo naquele momento. Se você observar no capítulo 2 de Atos, você vai perceber que a partir do versículo de número 5 até o versículo 40 que nós lemos, você vai ver que Pedro então começa ali a expressar a que estava acontecendo no seu discurso, naquela sua pregação. Os estudiosos da Bíblia dizem que aqui, na verdade, é apenas um compêndio, um resumo, é apenas uma sinopse do sermão que Pedro pregou naquela manhã. Haja vista que aquele era um momento importantíssimo, era uma ocasião decisiva. Pedro precisava discursar e convencer aquela multidão de que os discípulos de Cristo não estavam embriagados, mas estava acontecendo o cumprimento da profecia do profeta Joel,
que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Então, aquela mensagem, irmãos, com certeza não durou apenas 10 minutos, não durou apenas 26 versículos. Aquela mensagem foi uma mensagem eloquente, foi uma mensagem duradoura, foi uma mensagem importante, porque Pedro precisava impactar aquelas pessoas pelo testemunho do Evangelho. Eu não sei se durou 1 hora ou 2 horas, quanto tempo Pedro pregou, mas o certo é que aquela mensagem foi uma mensagem que procurava produzir no coração dos ouvintes o arrependimento, produzir no coração dos ouvintes que eles acreditassem que o Espírito de Deus havia descido dos céus sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, queridos, ao pregar aquela mensagem poderosa, eu não sei, pastor Américo, o que ele falou, mas com certeza ele deve ter falado sobre todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Ele deve ter falado sobre o nascimento, sobre o ministério, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, e com certeza ele deve ter falado que Jesus ia voltar outra vez também para arrebatar a sua igreja eleita. Se fosse nos dias atuais, deixe-me conjecturar aqui, se fosse nos nossos dias modernos, quando nós já temos uma visão mais ampla, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós já sabemos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, foi num prazo de 1500 anos. Nós já sabemos que foram homens idôneos, inspirados por Deus. Nós já sabemos que a Bíblia é um livro cujo autor é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, e o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, o Nazareno. De Gênesis até Apocalipse é Jesus sendo apresentado, é Jesus sendo glorificado, é Jesus sendo enaltecido, é Jesus se manifestando, é Jesus sendo exaltado. Se Pedro já tivesse a visão bíblica que nós temos hoje, talvez ele ia dizer para aquela multidão, e ele ia apresentar Jesus, aleluia, em cada um dos livros da Bíblia Sagrada. Talvez Pedro ia olhar para aquela multidão e ia dizer para vocês: vocês não sabem o que está acontecendo aqui, vocês não estão entendendo esse alvoroço, mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento de profecias, desde lá do livro de Gênesis, quando o nosso Jesus é apresentado como sendo a semente da mulher. Ele veio, nasceu, e tudo isso aqui é cumprimento da sua promessa. Vocês não sabem, judeus, varões galileus, o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo é a presença de Jesus, que aparece no livro do Êxodo como sendo o nosso Senhor, o grande eu sou, aleluia. Aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram no Calvário, vocês não sabiam, mas de acordo com Levítico, ele é o sacerdote fiel, o Senhor por excelência. No livro de Números ainda, ele aparece como sendo a rocha ferida de Meribá. No livro de Deuteronômio, Pedro ia dizer: ele é o profeta futuro. Moisés disse que viria, e o profeta de Deus já chegou. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui, mas isso aqui é o cumprimento da promessa, é a presença daquele que no livro de Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, e ele acaba de chegar no ambiente. Eu creio que ele já está aqui nessa noite. Quem pode levantar a sua mão? No livro de Juízes ele é o maravilhoso. No livro de 1
de Ruth, ele é o remidor divino. Pedro talvez diria, lá no livro de 1 Samuel, ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. No segundo livro de Samuel, ele é o Redentor que vive. Pedro talvez diria ainda assim, se vocês abrirem aí a lei de vocês, a Bíblia de vocês, no primeiro livro dos reis de Israel, eu vou apresentar para vocês e dizer que ele é, aleluia, o Senhor da igreja, ele é o noivo, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Queridos irmãos, eu acredito que Pedro ali apresentou o seu discurso, e ele deve ter apresentado Jesus de uma forma extraordinária. O certo é que eu quero que você entenda, quando Pedro chega no versículo de número 40, ele fala essas palavras dizendo: se vocês quiserem ainda dá tempo, se vocês quiserem ainda tem jeito, vocês ainda podem escapar desta geração perversa. A expressão que Pedro usa foi exatamente essa: uma geração perversa. Queridos, perversa significa literalmente torta, aquilo que é moralmente deformada, aleijada e maligna. Pedro estava dizendo: vocês vivem no meio de uma geração maligna, no meio de uma geração deformada moralmente, no meio de uma geração aleijada, no meio de uma geração que está toda torta, andando por um caminho tortuoso. Mas se vocês quiserem, vocês podem ser salvos dessa geração. O que Pedro estava querendo dizer com isso, igreja? Ora, irmãos, a julgar pelos padrões éticos divinos, quando nós olhamos e tentamos entender o que Pedro estava dizendo, nós vamos compreender que aos olhos de Deus, a humanidade inteira é essa geração perversa. Os homens, a humanidade decaída da graça, encharcada no lodo de pecado, de iniquidade, a humanidade aos olhos do padrão elevado de santidade de Deus, é essa geração perversa. No entanto, existem momentos, existem ocasiões em que certos indivíduos, certos povos, certas nações, certas gerações, ocasionalmente se tornam mais pervertidas do que o homem comum, se tornam mais perversas do que o padrão normal que os homens já conhecem. Existem ocasiões em que alguns indivíduos, alguns povos e algumas gerações conseguem chamar a atenção de Deus a tal ponto de Deus abominá-los, de Deus se irar, de o cálice da ira de Deus chegar ao nível de Deus dizer: eu vou ferir, eu vou tratar e eu vou entrar com juízo. Queridos, e quando isso acontece é terrível. Vou lhe mostrar que existem exemplos bíblicos de gerações perversas. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, eu peço que você abra, capítulo 6, versículo 11 e 12, você vai encontrar a geração pré-diluviana. Foi uma geração tão perversa e tão terrível aos olhos de Deus, que Deus chegou a dizer para Noé: Noé, prepara uma arca, porque eu vou mandar água de dilúvio sobre a terra. Eu me arrependo de ter criado o homem, vou exterminar toda a carne, e só você e a sua família vão escapar dessa geração perversa. Se você abrir em Números capítulo 14, versículo 27 ao 29, você vai encontrar falando sobre a geração que saiu do Egito, porém não entrou em Canaã. Foi uma geração perversa que desagradou a Deus com a sua murmuração, com suas queixas, com a sua rebelião. Deus falou para Moisés dizendo: olha, Moisés, hoje eu teria colocado esse povo dentro da terra prometida, mas porque eles me provocaram a ira, eu estou dizendo, juro pelo meu nome, que vocês vão rodear 40 anos esse deserto, mas essa geração má e adúltera não vai entrar na terra que eu prometi. Se você abrir
geração que entrou em Canaã, a primeira geração entra, os filhos daquela geração que morreu entrou. Mas a Bíblia diz o seguinte, que enquanto, aleluia, Josué estava vivo e os anciãos que estavam vivos continuavam vivos, eles serviam a Deus. Mas quando Josué morreu, os anciãos morreram, e aquela geração que viu os milagres do deserto, que ouviu falar dos milagres do deserto, quando aquela geração, aquela primeira geração morreu, surge uma segunda geração, e a Bíblia diz que eles não temiam ao Senhor e não conheciam Deus de seus pais. Geração perversa que foi ferida também por Deus. Se você abrir Jeremias capítulo 25, do versículo 1 ao 14, você vai encontrar ainda uma geração perversa. Eu quero chamá-la de geração pré-exílica. Foi a geração que antecedeu o exílio babilônico. Quantas vezes o profeta Jeremias e outros profetas advertiam o povo, dizendo: parem com os seus erros, parem com os seus pecados, abandonem essa vida, façam o que é certo, obedeçam a Deus. Mas a geração obstinada, de coração duro, não dava ouvidos aos profetas, até que Deus disse: vou levar para o cativeiro, vão passar 70 anos, até que aprendam a dar ouvidos à voz de Deus quando fala. Se você abrir a sua Bíblia ainda em Mateus capítulo 12, versículo 39, você vai ouvir que o próprio Jesus viveu numa geração perversa. Jesus disse: vós, geração perversa, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado além dos que já foram. Jesus estava dizendo: vocês já tiveram o sinal de Jonas, que pregou, Nínive se converteu, e vocês não se convertem. Naquele grande dia, Nínive se levantará e vai julgar essa geração. Jesus, ao falar sobre a geração perversa, ele fez uma comparação, dizendo que um demônio, um espírito demoníaco, quando sai da vida de um homem, ele vai embora, e a casa daquele homem, a vida daquele homem fica limpa, arrumada, varrida e organizada. Mas o demônio sai vagando, procurando um descanso e não encontra. Então o demônio diz: eu vou voltar para minha casa. E quando ele volta e encontra a casa limpa, arrumada e varrida, ele diz: vem comigo mais 7 demônios piores do que eu, e nós vamos fazer o estado desse homem ser pior do que antes era. Essa é a geração perversa que a Bíblia fala. É uma geração oprimida, é uma geração possessa de demônios, é uma geração que não busca a Deus, mas que pelo contrário aborrece a Deus, que blasfema contra Deus, que se levanta contra tudo que é sagrado. É uma geração que não quer compromisso com a palavra de Deus, que não quer ouvir a pregação do Evangelho. Eu quero dizer nesta noite: nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa, mas o Espírito Santo está dizendo hoje: salvai-vos desta geração perversa. Eu fico pensando, presbítero Rafael, o que é que os apóstolos diriam sobre a nossa geração hoje? Se 2000 anos atrás eles já estavam pregando contra a geração perversa e vendo perversidade no meio do povo, se 2000 anos atrás eles já estavam exortando o povo, quanto mais o que eles falariam da nossa geração presente? Que adjetivos eles usariam para descrever essa geração, irmãos? Eu acho que perverso não seria suficiente, porque aquela geração não era como a de hoje, que luta para a legalização do aborto. Aquela geração não era como a geração de hoje, que luta para defender a ideologia de gênero, e defender que as crianças sejam ensinadas a serem o que elas quiserem ser, e não serem meninos e meninas. Aquela geração não lutava, aleluia, por ter direitos que a Bíblia condena, por fazer coisas que a Bíblia diz que é abominação. Queridos, aquela geração
não fazia questão, meus amados irmãos, de um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, e ainda querer ter a bênção de Deus sobre isso. Aquela geração, queridos irmãos, não era uma geração como a nossa. Eu não sei o que lhe diriam. Eu imagino que Paulo foi um profeta de Deus, e quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 5, eu peço que você abra aí comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, no versículo 1 ao versículo 5, observe o que é que Paulo profetiza sobre a nossa geração, irmãos. Parece que Deus estava mostrando para ele, parece que Deus abriu a visão de Paulo e disse: escreve aí, Paulo, porque daqui a 2.000 anos, essa promessa, essa palavra vai se cumprir. A geração de 2018, a geração de 2018 será assim. 2 Timóteo 3:1, sabe, porém isto, nos últimos dias, já chegou os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, irmãos, nessa noite. Eu não sei se você veio à igreja para ouvir isso hoje, mas Deus está dizendo para você: ainda dá tempo de escapar dessa geração perversa. Você foi escolhido para ser diferente, você foi escolhido para ser uma luz nessas trevas. Você, jovem, foi escolhido para ser testemunha, beca, trombeta de Deus no meio dessa geração. Quando eu olho para essa juventude, eu estou vendo aqui atalaias, eu estou vendo tochas acesas, eu estou vendo vasos de honra, instrumentos que Deus quer usar nesta última hora. Onde está o povo que acredita que ainda tem jeito, que ainda é possível? Queridos, nós estamos vivendo no meio desta geração, e deixa eu lhe dar uma notícia: a tendência é piorar. A tendência é piorar. Até a volta de Jesus vai piorar. O pecado vai se multiplicar, a iniquidade vai crescer, o amor de muitos vai se esfriar. Muita gente vai cair, muita gente vai se desviar, muita gente vai apostatar da fé. Até o dia do arrebatamento, muita gente vai se cansar de servir a Deus do jeito que a Bíblia ensina e vai querer servir a Deus do seu próprio jeito. Até o dia do arrebatamento as coisas vão piorar, mas até o dia do arrebatamento também vai ter uma igreja viva, vai ter uma igreja de pé, vai ter uma igreja, aleluia, firmada nesta palavra, vivendo o Evangelho. Quem trouxe a sua Bíblia, deixa eu levante a sua Bíblia. Quem está firmado na palavra, quem ama esta palavra não vai arredar o pé, quem ama esta palavra não vai deixar de lado o Evangelho. Jesus está dizendo: seja a diferença neste mundo pecador. Se nós queremos escapar dessa geração, existem algumas coisas que nós podemos fazer, irmãos. Eu estava lendo a Bíblia hoje, e o Senhor falou no meu coração, e eu quero dizer para vocês pelo menos duas coisas que são necessárias se nós queremos escapar dessa geração. Existem muitas coisas que nós poderemos falar hoje, mas eu quero me ater a apenas duas coisas que você precisa fazer se você quiser se salvar dessa geração pecadora. Primeiro,
Atos capítulo 2, versículo 38. Antes de Pedro dizer que era necessário salvar-se dessa geração, ele deu a fórmula, ele deu uma palavra de escape. No versículo 38, Pedro disse assim, queridos irmãos, que nós precisamos, aleluia, nos arrepender. Ouça o que diz a palavra do Senhor de uma forma muito clara. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Pedro disse: arrependei-vos. Queridos, só tem, aleluia, um jeito de nós escaparmos. Primeiro, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Quando eu falo de arrependimento, eu não estou falando de remorso. Muitas vezes nós confundimos arrependimento com remorso. Entenda, arrependimento não é um sentimento que você sente no seu coração. Isso aí é remorso. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Arrependimento não é emoção, não é sentimento apenas. Arrependimento é comportamento, é atitude. Quando você está triste, quando você diz assim: eu pequei, eu errei, eu não podia ter feito isso, você chora, até derrama uma lágrima, isso aí que você está sentindo é remorso. Arrependimento é quando você diz: a partir de hoje eu não faço mais, e você não faz mais. Arrependimento é quando você diz: hoje eu tomo a decisão e eu abandono esse pecado, e acontece o que aconteceu. Vai vir um prato, vai vir um manjar, vai vir um banquete, mas você vai ficar firme na posição que você Arrependimento tem a ver com conversão. Converter significa mudar de lado. Quem se arrepende passa daqui para cá. Quem se arrepende sai das trevas e vem para a luz. Quem se arrepende deixa o pecado e vem para a santificação. Quem se arrepende deixa o pecado e vem para Cristo. Quem se arrepende toma uma posição de vaso na terra dos viventes. Aleluia! Essa era a pregação de João Batista quando ele aparece no deserto da Judeia. Mateus capítulo 3. Ele não aparece pregando assim: ei, vocês serão abençoadíssimos pelo Senhor. Ei, vocês serão prósperos, felizes. Vocês serão cheios de tudo que é bom nessa terra. Não foi essa a pregação de João Batista. Quando ele apareceu pregando, foi uma mensagem dura, foi uma mensagem de impacto, foi uma mensagem de arrependimento. João Batista apareceu dizendo: ei, raça de víboras, seu bando de cobra, serpente, arrependei-vos, porque é chegada a ira de Deus. A pregação de João Batista era essa, irmãos. E as multidões vinham de toda parte, vinham a ele, ouvindo a mensagem, se arrependiam, eram batizados no batismo do arrependimento. Jesus também apareceu pregando o arrependimento. E eu vim dizer a você nesta noite: ainda tem jeito para a tua vida, ainda tem esperança para você, ainda tem uma porta de escape, de saída. Se você quiser, entra pela porta do arrependimento hoje. Abandona o erro, abandona o pecado, abandona a vida velha e deixa Jesus te lavar, deixa Jesus te limpar, deixa Jesus te perdoar, deixa Jesus te purificar, deixa Jesus fazer de você uma nova criatura. Ei, moço, Jesus está dizendo: eu quero te pegar pela tua mão, quero te colocar de pé, quero te levantar, quero te usar, quero te encher do meu Espírito. Então somente arrepende-te.
Davi fez muita coisa errada na vida dele. Davi adulterou, Davi cometeu homicídio, Davi trapaceou, Davi fez um monte de coisa errada, e a espada de Deus veio sobre ele, a ira de Deus veio. Mas o Salmo 51 é a oração de arrependimento, de quebrantamento, onde Davi decidiu mudar de vida, mudar de comportamento, decidiu voltar a ser um homem segundo o coração de Deus. Naquele salmo Davi disse ao Senhor: não retira de mim o teu Santo Espírito, nem a alegria da tua salvação. Eu posso perder tudo, Senhor, posso perder casa, palácio, reino, trono, mas não deixa eu perder o teu Espírito que tu me ungiu na casa do meu Pai. Quem acredita que o Espírito de Deus é nosso bem maior? Quem acredita que a unção de Deus sobre a tua vida vale mais do que este mundo, vale mais que os prazeres deste mundo? A unção que está sobre a tua vida vai te levar além para ver coisas gloriosas de Deus na tua vida. Olha para alguém que está do outro lado, por favor, pegue na mão do seu irmão, peça licença a ele aí, diga para ele: meu querido, não rejeita a unção que Deus te deu. Diga para ele: não vale a pena. Diga para ela: não vale a pena. A tua unção é maior, a unção vale mais, a graça que está na tua vida vale mais. Não acredita, joga a mão para cima, abre a boca para quem está recebendo graça de Deus na sua vida nesta noite, quem tem o Espírito Santo ali, quem não quer perder essa unção de Deus, hoje vai tomar posição diante do Senhor. Quando nós nos arrependemos, nós fazemos igual a cidade de Nínive fez. Nínive, a capital da Síria, era um povo rebelde, era um povo idólatra, era um povo tremendamente pecador diante dos olhos do Senhor, a ponto de Deus dizer para o profeta Jonas: Jonas, levanta, vai até a cidade de Nínive, porque eu vou destruir a terra, vou ferir a cidade e vou matar todo mundo, porque eles foram perversos aos meus olhos. Jonas relutou, tentou fugir do chamado, mas no final ele foi lá entregar a mensagem de Deus. Quando ele chega lá e prega para Nínive, a Bíblia diz que houve um arrependimento tão grande, houve um quebrantamento tão grande, ao ponto de eles falarem que iriam fazer um jejum solene. Durante 3 dias ninguém ia comer, ninguém ia beber, nem os velhos, nem os novos, nem os pais, nem os filhos, nem as crianças, nem os bebês de colo, nem os animais iriam comer nem beber por 3 dias, em sinal de arrependimento e de quebrantamento e de humilhação diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Enquanto Jonas pregava, Deus disse para ele: Ei Jonas, eu vi que você fez o que eu te mandei, você pregou, e eu ia ferir mesmo, eu ia matar mesmo, mas o povo se arrependeu, Jonas, o povo voltou atrás, Jonas, o povo se humilhou, Jonas. Então, Jonas, eu vou abençoar a cidade de Nínive. Queridos, quando nós nos arrependemos, a ira de Deus se retira, o juízo de Deus se retira. Quando nós nos arrependemos, aquilo que estava travando começa a cair por terra. Talvez a tua vida esteja presa, travada, toda amarrada, encadeada, nada está dando certo para você. Talvez você esteja precisando fazer só isso. Te arrepende, faz um concerto com Deus, renova a tua aliança com Deus hoje, toma uma posição, uma postura e diga: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir de verdade, a partir de hoje eu vou ser crente de verdade. Senhor, a partir de hoje eu não vou só cantar no coral da Madicom, eu não vou só cantar no grupo da Unal na rádio. Senhor, a partir de hoje eu não vou só esquentar o banco da igreja, eu vou ser crente dentro da igreja e eu vou ser crente fora da igreja. Deus está falando aqui nessa noite. Só da glória quem recebe a palavra que vem do céu.
Eu não pedi para pregar, mas se me der a oportunidade eu falo o que Jesus mandou falar. Então diga uma coisa nessa noite: você quer escapar dessa geração? Você quer escapar dessa geração perversa? Precisamos nos arrepender. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos contra o Senhor. Ninguém aqui é 100% santo, todos nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus hoje veio aqui para nos purificar, para nos limpar, para nos lavar. Hoje, se você quiser, Jesus vai te banhar, vai te dar vestes novas. Se você quiser hoje, Jesus vai escrever o teu nome lá no céu, no livro da vida. Você vai sair daqui diferente, transformado pelo poder do Evangelho. Se você quiser se arrepender, Jesus vai te encher de graça, de unção, de poder. Ei, amigo, vai haver mudança na tua vida se você deixar o Espírito de Deus encher você. Para você ter uma noção, uma outra coisa que nós precisamos fazer, se quisermos nos salvar dessa geração, além de nos arrepender, nós precisamos crescer na intimidade com Deus. Nós precisamos crescer na intimidade com Deus. Porque quando você se arrepende, quando você abandona o seu erro, o seu pecado, a sua vida velha, você ainda está sujeito a cair, você ainda está sujeito a pecar, você ainda tem um velho homem dentro de você, que hora ou outra ele vai querer ressuscitar, vai querer aparecer de novo. O velho homem vai querer voltar para dominar a tua vida. Mas quando você busca a Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você se achega mais perto de Deus, quanto mais perto de Deus você chegar, mais você se afasta do mundo. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais você se afasta do pecado, e mais você vai ficar na presença do Senhor Jeová. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai-vos portanto a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Deus já fez a parte dele. Deus já fez tudo o que ele podia fazer para te salvar. Já enviou até o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Ele já fez tudo o que ele podia. Agora depende de mim, depende de você. Nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que nos achegar a Deus, para que ele complete a boa obra em nossas vidas. Você não pode passar a tua vida vivendo a sua vida pela experiência espiritual dos outros. Você não pode passar o tempo todo vivendo a sua vida pela experiência de outras pessoas. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Você não pode apenas acreditar que o outro irmão é uma bênção e você não é uma bênção. O outro irmão é usado por Deus e você nunca vai ser usado por Deus. O outro irmão é espiritual, mas você é carnal, você nunca vai ser um espiritual. O outro irmão é cheio, ora, canta, lê a Bíblia, jejua, vai para o culto, e você só vive mendigando a oração dele. Jesus está dizendo a você nesta noite: eu quero tratar direto com você, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero abençoar você. Mas você precisa fazer a sua parte. Dê um passo na direção de Deus, e Deus vai dar um passo na tua direção. Dê 2 passos na direção de Deus, e Deus vai dar 2 passos na sua direção. Vai chegar um ponto que você vai estar próximo dele, vai estar unido a ele, vai estar em comunhão com ele, vai ser um com ele. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Cumpre-se o que está escrito em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Ou seja, abandona o mundo, se afasta do mundo, deixa de lado as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Queridos, quando nós chegamos mais perto de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa carne vai ficando de lado,
O pecado não vai ter mais sentido, não vai ter mais importância. Os prazeres do mundo não vai ter mais atração, não vai ter mais atratividade para nós. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue, aleluia, olhar para o pecado e não sentir desejo por ele. Quando você está cheio do Espírito Santo, você só quer as coisas de Deus, você só quer as coisas espirituais, você quer dar glória, você quer adorar, você quer orar, você quer meditar na palavra. Quando você está cheio do Espírito, a presença de Deus se manifesta na sua vida. Queridos, Moisés foi um homem que viveu cheio do Espírito Santo. Moisés, a Bíblia diz, o Senhor repreendeu certa vez Miriam e Arão, disse: olha, quando eu quero falar com os profetas, eu falo com sonhos, com visões e revelações, mas quando eu quero falar com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, porque eu tenho intimidade com ele. Quem tem intimidade vê a glória de Deus. Quem tem intimidade recebe a presença de Deus. Quem tem intimidade com Deus é cheio do Espírito Santo. Eu quero que você feche seus olhos por um instante aí onde você está. Curve a sua cabeça por um minuto aí onde você está. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Eu quero que você diga para o Espírito Santo que você não quer mais ficar nesse nível espiritual que você se encontra. Diga para o Senhor que você não quer ficar mais nesse patamar que você está. Diga para Deus que você quer evoluir, você quer crescer, você quer chegar mais fundo. Diga para o Senhor que você quer mais da sua presença, mais da sua glória, mais da sua intimidade. Diga para Deus que você não quer ser mais um no meio da multidão. Diga para Deus que você quer ser um vaso de honra na casa do Senhor. Você quer ser um Moisés dessa geração, alguém a quem Deus possa dizer: eu vou falar contigo e eu vou te revelar a minha glória. Ei moço, ei jovem, o Espírito Santo está te procurando neste congresso e está dizendo para você: eu tenho promessas na tua vida, as minhas promessas estão de pé, a minha palavra está de pé, e se você quiser, eu te encho nesta noite, eu te toco nesta noite, eu te renovo nesta noite. Fecha os teus olhos aí onde tu estás. Fale com o Espírito Santo de Deus, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida, a graça do Senhor está sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui se sentindo menor entre todos, talvez você entrou aqui se sentindo pequeno, se sentindo fraco, inferior aos outros, mas o Espírito que está na tua vida manda dizer para você: eu sou aquele que te capacita, eu sou aquele que renova as tuas forças, eu sou aquele que te toma pela tua destra. E eu te digo: não temas, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Espírito do Senhor está procurando um coração hoje para ele encher e inundar. Onde está alguém que pode adorar o nome de Jesus comigo? Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, se houver corações quebrantados aqui agora, Senhor, se houver corações arrependidos, Espírito Santo, se houver corações sensíveis, Senhor, eu te peço, ministra nessa vida a tua vontade agora, derrama sobre esse vaso a unção que tu preparaste para esta noite. Se alguém acredita, sinta o que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu vou deixar você adorar o nome de Jesus nessa noite. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Deus está procurando alguém aqui no meio dessa geração. Deus está procurando alguém aqui no meio dessa geração. Deus está procurando alguém no meio dessa geração, alguém com quem Ele possa contar, alguém em quem Ele possa investir, alguém em quem Ele possa confiar, alguém em quem Ele possa depositar a sua graça. Aleluia, porque quem chega perto de Deus vai ver a glória de Deus e vai receber coisas profundas dos céus.
O profeta Eliseu é um exemplo disso. Um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que um dia o rei da Síria disse: quem é que está nos traindo? Quem é que está revelando nossos planos e segredos para o rei de Israel? Quem dos nossos é por eles? E um dos oficiais respondeu e disse: ninguém, ó rei. Mas o que está acontecendo é que lá em Israel existe um profeta, um homem que tem comunhão com Deus, um homem que tem intimidade com Deus, um homem a quem Deus revela para ele o que tu, ó rei, falas na tua câmara, no teu quarto de dormir. O que você fala em segredo, Deus está revelando lá, porque o homem tem intimidade com Deus.